Por que Francisco incomoda tanto? Ao ser eleito, ele impôs a si o nome de Francisco, nome de um santo que se fez pobre, e deixou claro que sua escolha se deveu ao conselho que lhe deu o cardeal Cláudio Nunes, que outra coisa não fez, senão repetir o mesmo que o apóstolo Pedro recomendou ao apóstolo Paulo, como está na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 10, que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda solicitude. Francisco incomoda também porque deixou o palácio apostólico. Utiliza paramentos dignos com simplicidade. Usa sapatos que não são de grife alguma. Escolheu automóveis nem um pouco suntuosos. Escreve com um estilo fraterno, nada triunfalista, embora seja ciente da sua autoridade apostólica, que o torna servus servorum Dei, servo dos servos de Deus, e ele se faz irmão dos sofredores da humanidade, preocupado com as dores do mundo. A sua simplicidade choca os que querem o sucessor do apóstolo Pedro, pescador, rodeado por uma corte. Mas o Papa encontra um problema. Muitos católicos desconhecem o Evangelho e acabam desconhecendo o próprio Jesus, sua palavra na íntegra e sua vida em saída ao encontro dos afastados de Deus para mostrar a eles a ternura divina. João Paulo II foi duramente criticado por causa da carta apostólica Tertio Millennio Advenienti, sobre a preparação para o jubileu do ano 2000. O pontífice polonês, nosso Papa João Paulo II, conduzia a igreja a um exame de consciência, e isso escandalizou alguns cortesanos que julgavam que o Papa não deveria pedir perdão nunca, como se membros da igreja, nos seus 2 milênios, não houvéssemos pecado. João Paulo II escreveu que é justo que a igreja assuma com maior consciência o peso do pecado dos seus filhos, recordando todas aquelas circunstâncias em que, no arco da história, eles se afastaram do Espírito de Cristo e do seu Evangelho, oferecendo ao mundo, em vez do testemunho de uma vida inspirada nos valores da fé, o espetáculo de modos de pensar e agir que eram verdadeiras formas de antitestemunho e de escândalo. Sendo homem tão inteligente, entendia o Papa João Paulo II que Ecclesia semper reformanda, ou seja, a igreja está sempre em aperfeiçoamento. Contudo, não pode haver aperfeiçoamento na igreja que não aponte para o retorno à palavra que se faz carne, verbo que se conjuga em todos os tempos e lugares, modos e pessoas. Francisco aponta para o Evangelho, e isso causa desapontamento em algumas pessoas que, encantadas pelo brilho refulgente de nosso Senhor, insistem em não descer a montanha com Jesus e andar com ele por dentro dos sofrimentos da humanidade e dores do mundo. Francisco não apenas se compadece da dor de quem quer que seja, mas se interessa pela origem de tal mazela. Assim, ele se arrisca. E assim como Pedro queria impedir Jesus de seguir para Jerusalém, aparecem pessoas no seio da Igreja Católica que censuram o Papa Francisco por ele estar cumprindo a sua missão de mostrar-nos o próprio Jesus, recentralizando o Evangelho no meio de muitos entendimentos de pessoas para as quais servem as palavras de Jesus a Pedro que o censurava. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Nesse caso, Francisco é pedra de tropeço para alguns de nós que não queremos retornar ao Evangelho e preferimos a tradição dos antigos, que
que não é a tradição da igreja. Para esses tradicionalistas de outrora e de hoje, Jesus diz: o profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Francisco incomoda, porque há pessoas que preferem seguir o tradicionalismo dos antigos, que não é a tradição da igreja. E ele continuará apontando para o Evangelho de Jesus. Naquele tempo, queriam se apegar ao que foi dito aos antigos, mas Jesus, com sua autoridade redentora, lembra que nossa justiça deve superar a justiça dos escribas e dos fariseus. O diálogo é assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E alguns de nós preferem ficar com o que foi dito aos antigos, não com o que Jesus nos diz, a partir das realidades de hoje, pela voz do sucessor de Pedro. Por isso, Francisco incomoda tanto.